Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer em encontrar você novamente. Eu digo que é sempre bom ter você todos os dias aqui, você que passa por aqui, você que assiste os vídeos, curte, comenta, compartilha, não é? Sempre digo que nosso canal não é remunerado, não é um canal grande, então o YouTube quase não recomenda para outras pessoas. A grande parte das pessoas que chegaram ao canal, que assistem os vídeos, vieram através de recomendações. Então quando você manda para um grupo de amigos, ou manda para alguém especificamente, ou mesmo publica nas suas redes sociais, você está ajudando com que outras pessoas possam chegar também ao alcance dessa palavra, e isso é extremamente importante, a sua interação conosco aqui. Então eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, nós vamos hoje seguindo aqui o nosso estudo, como nós estamos fazendo, 1 Coríntios 12. Hoje a gente começa um novo bloco aqui, nós vamos dos versículos 14 a 20. Hoje nós vamos nos deter no versículo 14, que diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo está falando com aquela igreja em Corinto ainda sobre unidade, sobre os dons, sobre o servir na igreja. A igreja de Corinto tinha uns problemas muito sérios e que se repetem muito hoje na igreja da atualidade. E essa frase aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, parece uma frase simples, mas ela carrega uma verdade muito profunda sobre a natureza da igreja. E eu quero pensar alguns minutos aqui. Paulo está usando a figura do corpo humano, e já falamos isso em estudos anteriores aqui. É algo muito fácil para nossa compreensão, né? Algo que todos nós conhecemos. E Paulo usa isso para ilustrar como que a igreja funciona. E ele começa dizendo: um corpo não é feito de uma só parte, mas é feito de muitas. E cada parte precisa funcionar bem para que o corpo esteja bem. Como eu disse, essa igreja de Corinto estava enfrentando um problema sério. Era uma igreja que tinha muitos dons e lá existia a supervalorização de alguns dons em detrimento de outros. Como assim, Paulo? Existiam pessoas que, por possuir alguns dons, eram consideradas mais importantes, eram consideradas melhores do que outros, e outros que possuíam menos dons, ou alguns dons que não apareciam tanto, eram consideradas como pessoas de segunda categoria, de certa forma se sentindo excluída do ambiente, da igreja. E Paulo precisa deixar muito claro, né? Paulo explica isso aqui, que mesmo as partes menos visíveis da igreja, elas são tão quanto importantes, quanto aquelas que estão mais à vista, mais expostas. Então é nesse contexto que ele diz: o corpo não é um só membro, mas muitos. A igreja não é feita de uma elite espiritual. Ela é composta por pessoas das mais diversas, com dons e funções diferentes, mas todas igualmente importantes. Isso mesmo, a igreja é composta por pessoas diferentes, com dons diferentes, mas todas igualmente importantes. A igreja não é uma monarquia espiritual. A igreja é um organismo vivo, onde cada parte tem valor e tem função. E isso nos faz pensar que não existe crente inútil no seio da igreja. Não existe membro descartável no meio da igreja. Todos os membros têm papel no corpo de Cristo. E eu louvo a Deus por isso. Eu fico muito feliz quando nós entendemos isso. E a igreja toda precisa ter isso muito em mente. Até aquele irmão, aquela irmã, por mais aparentemente simples, por mais que quase não apareça, quase ninguém perceba, ela é tão importante quanto aqueles que estão lá no púlpito, tocando um instrumento, cantando, pregando, quanto aqueles que estão aparecendo mais
Não existe crente inútil no corpo da igreja. Não tem ninguém descartável. Não tem ninguém que, se sair, não vai fazer falta porque era inútil. Não existe. Todos têm o seu valor, o seu papel. São partes do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso nos enche de alegria. Pode ser aquele analfabeto, pode ser aquele mais tímido. Ele é importante, ele tem um papel, ele tem uma função. William MacDonald, ele comentando, ele reforça essa ideia quando ele diz que a beleza do corpo está na diversidade de seus membros. Cada um tem uma função específica e nenhum é indispensável. Quando a gente pensa na unidade do corpo, a gente sabe que não existe uniformidade. Unidade não é todo mundo ser igual. Unidade é, mesmo tendo diferenças, todos nós formamos um só. Deus é glorificado quando cada membro cumpre a sua função e faça com fidelidade. Nem todo mundo é igual na igreja. Nem todo mundo faz a mesma coisa na igreja. Mas todos são igualmente importantes. E Paulo está nos ensinando que a igreja é como um corpo humano. Se observar o corpo humano, você vai entender essa figura tão boa. Você vê que a mão não anda, o pé não segura nada, o olho não ouve, mas cada um é essencial para que o corpo possa fluir. Cada parte tem uma função. O corpo precisa de todas essas partes para funcionar bem. Então, como é bom imaginar isso. Quantas vezes, talvez, você já se sentiu pequeno dentro da igreja? Quantas vezes, talvez, você já sentiu que não é importante? Você já pensou, gente, eu não prego, eu não canto, eu não ensino. Será que eu não sou importante? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, com muito amor, com muito zelo, o texto bíblico aqui responde tudo para nós. Você é importante, sim. Você é parte do corpo, sim. E o corpo precisa de você. O corpo precisa de você. Então não deixe que o inimigo, às vezes, coloque isso na sua mente, achando que você não faz falta, achando que você não é importante. Você é sim. Você é parte do corpo. Você tem uma função muito específica por estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja da qual você faz parte e foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. A igreja não é lugar para arrogância, para alguém se achar importante demais, e nem lugar para a pessoa se ter aquele complexo de inferioridade achando que não é nada, que não tem nenhuma importância. Todos são importantes, todos são necessários, e isso nos faz pensar que, ao invés de nos compararmos com os outros, nós devemos servir com alegria na função que Deus nos deu. Servir com alegria na função que Deus nos deu. John Wesley, ele costumava dizer uma frase a seguinte: a mão não pode andar, mas o pé não pode segurar. Cada um é útil em sua vocação, ou seja, não tente ser o que Deus não te chamou para ser. Seja fiel naquilo que Ele te confiou. Se em um determinado momento as mãos resolverem e disserem, a partir de hoje eu vou segurar todo mundo, eu vou andar, e os pés disserem, então eu que vou segurar, vai virar um desastre. A mão não vai dar conta de andar e o pé não vai dar conta de segurar. Seja o que Deus te colocou para ser. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. A igreja não é palco. A igreja é corpo e você é parte dela. Então não se exclua, mas não se compare. Sirva com alegria, sirva com humildade, sirva com gratidão. E eu vou concluir dizendo: a igreja é um corpo, Cristo é o cabeça, você é membro. Isso é uma honra muito grande para nós.
Então valorize a função que você tem, valorize os outros membros e lembre-se, o corpo não é um só membro, mas muitos. Quando cada crente entende o seu lugar, quando cada crente serve com fidelidade, a igreja cresce em maturidade e glorifica a Deus. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade com humildade, com gratidão e com fidelidade. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.